No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade. De primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Banco Central americano surpreende, reduz taxa de juros, mas mercados financeiros mantêm instabilidade por conta da epidemia do coronavírus. O governo faz acordo com o presidente do Senado, envia 3 projetos de lei ao Congresso para regulamentar a execução das chamadas emendas parlamentares. Mas paternidade da iniciativa gera divergências e Congresso adia a votação dos vetos presidenciais. E as primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos reacendem esperanças de Joe Biden, o ex-vice de Obama, em sua corrida para evitar que Bernie Sanders venha a ser consagrado como candidato a enfrentar Donald Trump. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 4 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Vejam como são as coisas. Afirmam que as instituições funcionam plenamente aqui no Brasil, as instituições democráticas, aquelas que devem zelar pela nossa democracia. Pois bem, ontem o presidente do Senado acabou acertando um acordo com o presidente Bolsonaro a respeito da tal regulamentação com relação às emendas parlamentares. Há uma grande divergência. O relator do orçamento desse ano, ele ampliou a margem de manobra dos parlamentares em torno dessas emendas parlamentares e, com isso, gerou muito atrito, especialmente na área econômica do governo. Pois bem, ontem foi feito um acordo diretamente entre o presidente do Senado e o presidente da República. O Poder Executivo enviou 3 projetos de lei ao Congresso, justamente para regulamentar a execução dessas emendas, de acordo, inclusive, com essa conversa do presidente do Senado com o Bolsonaro. E o que ocorreu? O que ocorreu é que Bolsonaro, que gosta de se mostrar como intransigente frente à pequena política, à baixa política, especialmente no tocante a negociações com os parlamentares, simplesmente para satisfazer a sua base, sustenta que não houve acordo nenhum. Com isso, o Congresso também, especialmente através do Senado, retaliou e adiou para a semana que vem a apreciação dos vetos presidenciais. Enquanto isso, a tal da democracia brasileira navega em águas extremamente perigosas. Vejamos o que aconteceu nessa situação lá do motim, lá do Ceará. Claramente, as forças que vêm comandando o Palácio do Planalto estimularam esse tipo de comportamento de forças policiais que estão insatisfeitas em vários estados. Afinal de contas, o arroxo aí contra o setor público atinge também o setor da segurança. E esses trabalhadores da polícia, eles acabam também tendo insatisfações. Mas o seu poder de fogo parece muito maior do que trabalhadores quaisquer, conforme inclusive os episódios lá do Ceará deixaram muito claro. Ora, existiu naquele momento, e especialmente lá em Sobral e outras cidades do Ceará, um comportamento absolutamente inadmissível dessas forças policiais. Eles organizaram, na verdade, motins. E com isso, o que se esperava? Uma ação muito rigorosa, vigorosa, especialmente do governo federal,
que gosta de defender principalmente a disciplina, a ordem e os bons costumes. Mas o que a gente viu? A gente viu, em primeiro lugar, o próprio Sérgio Moro admitir a proibida, mas afirmando ao mesmo tempo que os policiais não eram criminosos. Ora, se não eram criminosos, não poderiam praticar crimes, conforme, inclusive, praticaram, com os seus rostos sendo cobertos e outras ações de intimidação à própria população. Note-se que são trabalhadores armados para executarem aí o tal do monopólio da violência por parte do Estado. Mas, muito mais do que isso, o diretor da Força Nacional, por exemplo, chamou os policiais que cruzaram os braços de gigantes e corajosos. Por outro lado, o coronel também afirmou o seguinte: só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. Num contexto onde existe essa movimentação de insatisfação de policiais em vários estados do Brasil, é evidente que esse tipo de abordagem da ação dos policiais na luta por melhores condições de trabalho, evidentemente é um estímulo tremendo, um estímulo a que outras manifestações dessa natureza venham a ocorrer em outros estados. E é nesse sentido que eu chamo a atenção. O que pretende o Palácio do Planalto com tudo isso? Sem nenhum tipo de esclarecimento até ao momento dessas relações da própria família Bolsonaro com o ex-capitão do BOPE, que foi executado na Bahia, que também, através da sua polícia, deveria prestar esclarecimentos daquela ação desastrada que eliminou fisicamente uma testemunha que seria muito importante para esclarecer vários dos crimes que ocorrem aqui no Rio de Janeiro, inclusive o assassinato da própria vereadora Marielle. Por isso, todos esses precedentes são muito graves e mostram que essa história de que as instituições estão funcionando no Brasil precisa ser qualificada. Evidentemente que estão, mas para quem? Com que propósitos? Como que é possível essas instituições conviverem com ações tão questionáveis por parte, inclusive, do próprio presidente da República? Essa que é a grande questão que deve ser respondida. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Trânsito. O ouvinte da Band que agora vem pela rodovia Niterói-Manilha encontra 7 km de lentidão desde a altura do Gradinho até o acesso à ponte. Pela Alameda também dificuldades na altura do Fonseca com destino à ponte Rio-Niterói. Quem sai da zona sul da cidade com destino à ponte agora pela Avenida Roberto Silveira, a retenção no acesso à Avenida Marquês do Paraná, o ouvinte ganha um tempo indo pela Orla de Caraí no acesso ao Engar. As melhores ofertas estão no Festival da Construção Leroy Merlin. É bem o que você precisava para construir e reformar. Aproveite nas lojas, site ou app. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quarta-feira, 4 de março do ano de 2020, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes e tendo no comando do áudio Peter,
nesse período de férias do Francisco de Assis. Meu bom dia a todos. E o meu bom dia especialmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 25431360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre, ou ainda enviando as suas participações diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre, onde também vocês podem nos acompanhar ao vivo e a cores na transmissão que realizamos diariamente, direto aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Dando início às nossas entrevistas, cumprimento na ponta da linha o professor de Teoria Política do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Francisco Carlos Teixeira. Professor Francisco Carlos, bom dia. Bom dia, bom dia. Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Queremos bater um papo sobre essa nossa conjuntura, que continua muito conturbada, inclusive com essas manifestações que são constantes do Bolsonaro contra o Congresso, especialmente, que recentemente, inclusive, levou aí a um conjunto de forças da oposição a cerrarem fileiras aí na defesa da democracia. Parece que aquele Dia Nacional de Luta do setor da educação será agora fortalecido, inclusive, com um conjunto de apoios que, na verdade, estão preocupados com o rumo da democracia no Brasil. Como é que você vê essa questão, Francisco Carlos? Olha, não é uma novidade nova, né? Na verdade, desde a posse, desde a campanha eleitoral, desde o primeiro mandato do Bolsonaro, ele ameaça a democracia, ele nunca aceitou a nova república, ele nunca aceitou a Constituição de 1988. Ele sempre disparou contra as instituições republicanas no Brasil. Não é, de maneira alguma, um convertido à democracia. O grave é que ele agora é o presidente da República, né? E do alto do cargo dele, ele claramente ataca as instituições republicanas e democráticas do Brasil. Isso ele vem fazendo desde o primeiro momento. Há mais do que motivos para responsabilizá-lo pelo ataque às instituições. É muito grave, não só que a oposição, mas que o conjunto das forças políticas do Brasil não vê a gravidade das ações, não só do presidente, mas do seu entorno, dos ministros palacianos contra a democracia no Brasil. Esse último episódio, me parece, foi muito funcional lá para as forças bolsonaristas, porque havia uma situação muito grave gerada justamente pela execução daquele ex-capitão do BOPE lá na Bahia, por caminhos que também são muito questionáveis lá da PM da Bahia, que foi quem cercou a casa onde esse capitão Adriano estava escondido e... A ajuda da PM do Rio, da Polícia do Rio. A PM do Rio, a Polícia do Rio, a Polícia Civil do Rio, ela estava no encalço do Adriano, mas quem executou a operação foi a PM lá da Bahia. Ficou o dito pelo não dito, muitas coisas para se esclarecer, ao mesmo tempo explodiu aquele motim de policiais lá no Ceará. Foi no meio de todo esse problema, um motim de policiais que contava com apoio velado de forças bolsonaristas, claramente. Bem, foi nesse contexto que surge lá a tal da ofensa do general Augusto Heleno ao Congresso e aos parlamentares. E aí o foco mudou. Nesse sentido, eu te pergunto, foi meio conveniente para a turma do Bolsonaro essa mudança de tom, porque aí parece que a pauta passou a ser a defesa do Congresso e o do Supremo. Quando a gente observa o que vem acontecendo no Brasil, nesses últimos anos, essa excepcionalidade institucional, conforme eu caracterizo, ela não teria sido possível sem o concurso justamente do Congresso e do Supremo. As oposições estão certas em mobilizar essas instituições para defender a democracia? Tem outro agravante nesse processo também, Paulo, que tem uma crise que está comendo por baixo, que é da PM de Minas Gerais, que é uma PM gigantesca, né? Que está colocando o governador
O de Zema. Minas Gerais contra a parede, que é um governador bolsonarista. Mas ele cedeu de forma espetacular, não foi? Cedeu, teve que ceder. Quer dizer, ou cedia ou teria um motim também em Minas Gerais. Né? Então tinha ali uma situação em que o governador de Minas Gerais foi chantageado e teve que ceder, e a gente sabe que Minas Gerais tem finanças totalmente quebradas, não consegue pagar os seus funcionários do ano passado, vários, 13º, essa coisa toda. Então você tinha uma crise aberta no Ceará, onde o governador enfrentou, fez negociações, e em Minas, onde o governador não enfrentou. Né? Então a situação era muito ruim, com um clima de amotinados, de PMs amotinados, e onde essa situação, o exemplo de Minas estava pronto para ser seguido por outras PMs, né, no Brasil inteiro. A situação muito complicada quando surge a atuação do general Heleno nesse sentido. Eu acho que uma coisa tem que ser explicada também aos ouvintes. O general Heleno, quando capitão, ele era do gabinete do ministro Silvio Frota, no governo Geisel, o ministro que tentou enfrentar e impedir o projeto de abertura política do Golbery e do Geisel. Bem lembrado. Isso é importante, em 77. Um projeto de abertura que não era exatamente o projeto democrático que deu origem à República, à nova República e à Constituição. É um projeto muito aquém. Mesmo assim, o general Heleno era contra e tentou, junto com seu chefe lá e mais cerca de 100 militares, né, deter a abertura do Geisel. Ou seja, o Heleno já era um golpista em 1977 contra o Geisel e o Golbery e a abertura dos militares. Isso é uma prática já desde a vida dele jovem. Né? Então ele conhece muito bem como fazer isso. Então tem aqui alguma coisa importante da gente lembrar nesse processo. Ele nunca tolerou essa república que está aí, ele nunca tolerou a anistia, ele nunca tolerou a nova república, ele nunca tolerou a Constituição. Agora no poder, ele tem sim a ideia de transformar a república num modelo que nem deu a cultura política Golbery e Geisel. É algo muito mais reacionário do que aquela altura que os militares queriam impor naquele momento. A grande questão é como que as oposições devem agir num momento como esse. A minha ponderação em relação à defesa do Congresso e do Supremo é que todo esse processo que a gente vive, desde a abertura da história do impedimento contra Dilma, tem o dedo direto justamente do Congresso, do Supremo, e eu acrescentaria o papel do próprio Eduardo Vilas Boas na condição de comandante do alto comando do Exército, né? Então, essas três instituições, me parecem, devem explicações à ordem democrática. Agora, formalmente, eu compreendo que para uma democracia funcionar é necessário termos Supremo, termos Congresso. Agora, o problema é Paulo, que tipo de Congresso, que tipo de Supremo, Paulo, né? Uma questão que a gente tem que fazer, eu tenho escutado isso várias vezes, e de uma forma tem razão e de outra forma eu acho que a gente tem que parar para pensar. A primeira coisa é que a gente não deve, acho eu, confundir o Congresso Nacional com as eventuais legislaturas que habitam o Congresso Nacional. Né? Isso talvez sejam coisas, e eu não sei se o ouvinte está entendendo o que eu estou chamando. Congresso Nacional, a instituição republicana da legislatura. Né? A legislatura é aquele conjunto de deputados e senadores eleitos por 4 e 8 anos, né? E que mudam. A outra coisa é a instituição Congresso Nacional. Né? Então, quando se fala mal do Congresso Nacional, é como se a gente estivesse falando mal do meu querido Vasco da Gama como instituição
e não do elenco Vasco da Gama que está montado para uma determinada rodada do campeonato. Tá? Não, eu compreendo Então, perfeitamente. A questão é que as regras do jogo que estão em vigor, me parece, prejudica muito a ideia de uma composição do Congresso que seja fidedigna às aspirações nacionais, populares. As regras do jogo são como as regras da contagem de pontos do campeonato. Aí eu, com todo respeito, eu vou ter que discordar de você, porque essas regras do jogo que estão em vigor são trapaceadas, Francisco Carlos. Por isso que a gente muda. De 1900 As regras do jogo podem ser mudadas. Por sinal, ao longo da história, as regras já foram mudadas há muito tempo. Mas sempre para pior. Sempre favorecendo os grandes partidos e principalmente o poder econômico, né, Francisco Carlos? Esse que é o problema. Aí é que está, Paulo. Hoje, o maior partido é o PT. Sim. Hoje, elas por elas, é o PT. Mas o PT passou por uma metamorfose espetacular também, no meio de toda essa história, né? Então, impulsionado, inclusive, pelas tais regras vigentes. Vamos apontar para os partidos. Tá? Também não dá para a gente apanhar o sistema de partidos numa democracia de massas com mais de 200 milhões de pessoas e jogar na lata do lixo, porque não tem outra forma de governar. Então não há dúvida. Todo mundo com a mão erguida nas praças que vai governar uma democracia de 200 milhões de pessoas. Não há dúvida, mas aí, nesse sentido, eu vou recorrer a você como professor de história. O balanço aí dessa fase da chamada redemocratização te agrada, Francisco Carlos? Do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista econômico e do seu ponto de vista social? O que não me agrada fundamentalmente, eu estou escrevendo um trabalho, um livro com amigos sobre isso, foi a transição política no Brasil. A transição política no Brasil foi um desastre. Nós estamos colhendo os frutos da forma como realizamos a transição política no Brasil. Perfeito. Tá? Não, foi uma tragédia, né? Foi uma tragédia. A lei da anistia foi uma tragédia. A ausência no Brasil de uma lei da memória histórica que tivesse proibido o elogio à ditadura, o elogio aos torturadores, o elogio ao sistema ditatorial e a negação da existência da tortura, como, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, na Grécia, em outros países, não teríamos permitido que pessoas saíssem por aí elogiando brilhante Ustra ou coisas parecidas. Tá? Quer dizer, agora, isso a gente pode construir. Pode construir. Esse é um processo de construir. Agora, a gente precisa que os partidos não renunciem, principalmente os partidos de esquerda, não renunciem a fazer política. Entendo. A grande questão é que a própria Constituição de 88, que me parece, naquelas circunstâncias, foi um avanço, ela na prática não foi regulamentada e imediatamente ela começou a ser atacada, né? E nesse sentido, de fato, a gente pode construir qualquer tipo de sistema político. O problema é que os nossos partidos realmente existentes, e aí eu incluo inclusive os ditos partidos de esquerda, parece que se adaptaram muito bem a uma ordem institucional que foi cada vez mais sendo restringida. No campo político e no campo econômico, nós enveredamos aí pela agenda liberal, muito grave, que ganhou força nos anos 90, se manteve de alguma maneira estagnada nos anos dos governos do PT, mas ela está aí com toda a força, né? E aí é isso que, de alguma maneira, inclusive, faz com que haja cada vez mais ataques àquilo que restou da Constituição de 88. A ordem liberal me parece completamente incompatível com as ideias que emergiram ali daquele texto constitucional de 1988, Francisco Carlos. Como é que a gente resolve um imbróglio desse tipo? Os partidos parecem muito bem acomodados a essa ordem. Passaram o dia de ontem, em vez de discutir as ameaças à democracia, discutindo qual o tamanho da divisão de dinheiro com o governo e esquecendo a ofensa
que foi feita a democracia. Mas, Paulo, a questão central, eu concordo com você que se pensou que a fórmula do Delfim Neto fosse a única possível, vamos fazer o bolo crescer. Mas eu acho que houve um erro ainda maior em todo o processo pós-democratização, que foi o fato de abrir mão da educação consciente, da educação política, porque, na verdade, todos os governos, inclusive os governos ditos progressistas, abriram mão de uma educação para dizer às pessoas do que estava acontecendo. Mesmo quando as pessoas receberam maior parte de riqueza que nunca tinham recebido nesse país, não permitiu-se dizer às pessoas que isso era alguma coisa nova e diferente. As pessoas puderam achar ou acharam que isso caía do céu, que isso vinha do pastor, que isso vinha, sabe, de... Então não houve educação política consciente, etc. As pessoas puderam acreditar na mamadeira peniana, puderam acreditar no pastor da televisão, se entregou a educação ao pior que houve nesse país. O erro foi principalmente aí, porque se permitiu o avanço do atraso junto da população. Agora, me parece que o PT teve um papel muito importante nisso, porque o PT, nos anos 90, era a principal força de oposição ao neoliberalismo. E isso, inclusive, me parece, criou as condições, inclusive, daquela vitória eleitoral do Lula em 2002. Afinal de contas, ali, a experimentação ali do Fernando Henrique, dos dois governos do Fernando Henrique, claramente apresentava os seus fracassos, né? Houve o apagão, tivemos problemas, inclusive, de ordem econômica muito sérios, e uma vez o PT chegando ao governo, de alguma maneira, ele abriu mão da sua crítica ao modelo liberal. Optou por um caminho que me parece que foi exitoso, viu, Francisco Carlos, no sentido de justamente garantir melhores condições de atendimento, especialmente às camadas pobres e miseráveis do nosso país. Me parece que esse era o principal objetivo. Agora, com isso, nós mantivemos intacta a ordem econômica que foi construída a partir dos anos 90. Não só a ordem econômica, mas também a ordem constitucional, a ordem administrativa, a ordem patrimonial, ou seja... E a educação política. Sim, mas se a gente não... Se a gente... do que estava acontecendo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: seria possível uma educação política de fato questionadora da realidade, conciliando com a macroeconomia que veio dos anos 90, com a reforma administrativa que veio dos anos 90, com a reforma patrimonial que veio dos anos 90 e com a reforma financeira que veio dos anos 90? Essa é a minha dúvida. E te coloco mais uma questão. E com a tentativa de conciliação com os meios... de comunicação de massa. De comunicação de massa que se queria... Essa era a contradição. O problema é que esses meios de comunicação de massa, me parece, são os principais fiadores dessa ordem liberal. Exatamente. Né? Agora, é possível... Se fez um acordo que era impossível e do qual essas próprias lideranças acabaram sendo a principal vítima. Exatamente. Agora, dá para sair desse nó agora? Dá. Como? Dá para sair. Na história, nada sabe, é definitivo. O problema é como agir. Por exemplo, você acha que no dia 18 a população que está no seu dia a dia lutando pela sua sobrevivência, ela teria condições de se mobilizar em defesa do Congresso ou do Supremo? Não, claro que não. Então esse eixo do dia 18, que deveria ser do setor da educação, está meio equivocado, né? Não, é possível que as aulas que já começaram segunda-feira, que os jovens, os estudantes que estão sentindo que as universidades, teve agora essa circular do MEC CESU, do dia 8 de janeiro, que praticamente paralisou as universidades, que eles comecem a ter sentido, comecem novamente a ter estudantes. As mulheres são a ponta de um movimento muito importante no Brasil, então mulheres e estudantes estão começando claramente a sentir isso. Agora, a população trabalhadora, a população
massa atingida por essa televisão aberta, que é envenenadora, etc., vão custar muito. E não tem trabalho nesse sentido. O trabalho de base não está sendo feito. Os sindicatos estão estraçalhados, tá? E estão com uma estrutura muito velha. Não tem nada mais velho hoje na sua estrutura no Brasil do que os sindicatos. O trabalho de base é quase inexistente. Esse é um... Os partidos parece que se jogaram muito aí no jogo institucional, especialmente atendendo aí as demandas eleitorais, e na prática exclusivizaram a sua ação política nesse front, o front parlamentar, o front eleitoral. Mais para questões técnicas, quer dizer, a discussão, com raras exceções maravilhosas de deputados combativos, mas a discussão técnica que está se fazendo essa semana sobre o orçamento é uma vergonha. Na verdade, a República foi ameaçada. Aí os caras vão discutir se o orçamento impositivo é bom, é mau, se pode fazer isso. Sinceramente, essa altura do campeonato, quero mais que a Damares e o Weintraub que fique sem um centavo. Para que dar dinheiro para Damares ou Weintraub construir escola cívico-militar? Não é para discutir Montesquieu e a tese da divisão dos poderes, essa altura do campeonato, sabe? Me parece que a melhor maneira de desgastar o governo é apontar essas relações absolutamente suspeitas, por exemplo, da família Bolsonaro com as milícias aqui no Rio de Janeiro. Tem muita coisa que precisa ser explicado. E me parece que a oposição não quer enfrentar isso. Eu converso aqui com muita gente, não é? Lideranças de partidos da esquerda. Eu fico impressionado, porque de alguma maneira há uma certa resignação com essa situação, né? Oi? Como se tivesse pudor. Pois é. Ninguém fala, por exemplo, nesse momento, eu fico impressionado com o paradeiro do senhor Queiroz, o Fabrício Queiroz, porque ele pode ajudar a esclarecer um conjunto de questões e, inclusive, talvez, preservar a sua própria vida, porque nessa altura do campeonato, eu não vou me surpreender se ele aparecer morto também. Marielle, milícias, Queiroz, Adriano, tudo isso já deveria ser uma CPI. Pois é. O problema é que, por que as oposições não enfrentam isso e, ao mesmo tempo, operam uma defesa, que eu compreendo formalmente a defesa do Congresso e do Supremo, numa construção democrática. O problema é que esse Congresso e esse Supremo são fiadores dessa desordem institucional que a gente está vivendo. O Eduardo Borges, inclusive, nesse sentido, faz aqui uma ponderação. Eu acho, inclusive, em relação à sua posição, Francisco Carlos, ele diz: a defesa da democracia deve ser feita através de sua crítica. Nesse sentido, devemos defender o ideal e não a particular democracia que estamos vivendo. Essa é indefensável. Me parece que o Eduardo tem razão. Paulo, outra coisa, a oposição tem que ter claro, tá, a convocação obrigatória do general Heleno. Ele tem que ser convocado, não convidado. Ele tem que esclarecer isso. Tá? Essa trajetória do general Heleno, de golpista de 77, do Haiti até golpista hoje, ele tem que esclarecer no Congresso. Não é possível permitir que ele continue sendo uma figura com esse papel dele. Eu confesso a você, Francisco Carlos, eu sei que você inclusive já nos contou isso aqui, construindo uma amizade com o general Eduardo Vilas Boas, mas eu, se fosse um parlamentar de oposição, eu procuraria criar as condições para um depoimento do Eduardo Vilas Boas, talvez até mesmo uma CPI. Porque, veja bem, o papel do Eduardo Vilas Boas foi muito grave. Ele, no meu ponto de vista, emplacou lá o general Azevedo Silva como assessor do Toffoli no ano eleitoral. Posteriormente, inclusive, teve aqueles tweets claramente colocando o Supremo na parede. E, posteriormente, foram todos trabalhar com Bolsonaro. Convenhamos, essa é uma geração que conheceu o capitão Bolsonaro, sabe que
o Conselho de Justificação do Exército recomendou a expulsão do Bolsonaro do Exército. Se há um segmento na sociedade brasileira que deveria ter se posicionado, alertando a nação brasileira sobre a improcedência do Bolsonaro querer ser presidente da República, seriam os militares. E quando a gente observa, é o próprio Bolsonaro que atribui ao Eduardo Vilas Boas a sua própria vitória eleitoral. Então isso é um escândalo. Ele era comandante do Exército, da Dilma e do Temer. Como ele pode ter cumprido um papel de cabo eleitoral, ou o que seja, com a candidatura do Bolsonaro? Essa é a minha pergunta. Isso se explica pela própria tutela que os militares exercem sobre a República Brasileira e que é um dos primeiros elementos que deve ser totalmente recusado por uma democracia no Brasil. Enquanto isso existir, nós não teremos democracia no Brasil. E isso implica na total reformulação da Constituição de 88, e eu volto ao ponto que eu falei. É um dos erros brutais da abertura política, da transição e da Constituição. É verdade, é verdade. E aquilo foi, de alguma maneira, dizem, né, que foi uma emenda imposta pelo Leônidas Pires Gonçalves, né? Procede isso, Francisco Carlos? Olha, a narrativa mais completa eu fiz, para esse trabalho que eu estou escrevendo, eu fiz uma longa entrevista com o Genuíno, que era deputado constituinte, era da comissão. Isso foi extremamente discutido. O ponto foi entre ele, Bernardo Cabral, Fernando Henrique. Tem uma narrativa bem interessante, vai sair no livro. Os deputados foram alegremente para isso, e fazia parte da ideia do pacto negociado, era o caminho pelo qual eles iam realizar a transição sem choque, e não viram problema em relação a isso. Foi tão difícil para os militares colocar. O grupo que reagiu, liderado pelo Genuíno, teve dificuldade com os próprios deputados civis para impedir, e foram vencidos. Não foi preciso os militares colocar carro de combate na porta, por sinal não houve carro de combate na porta da Constituinte. Você teve a oportunidade de conversar com Nelson Jobim sobre isso? Tive, ele está adiantado, conversei com ele há bastante tempo, conversei também com outros generais. Foi considerado uma naturalidade do processo. O Marco Maciel comemorou como o maior pacto da história republicana do Brasil. A liderança política brasileira deu de mão beijada isso para os militares, como deu de mão beijada na anistia, como foi considerada. Ainda diziam que estavam baseados na transição que tinha acontecido um ano e meio antes. Em 77 estava tudo feito, entre 77 e 79 estava tudo feito na Espanha, esquecendo que a Espanha estava fazendo uma transição dolorosa ao extremo do fascismo. A forma como nós entramos aí no dito regime das liberdades democráticas foi uma forma muito questionável, de fato. E o problema é que isso deixa consequências até hoje. Agora, o que eu lamento mesmo é a postura dos partidos de esquerda, né? A acomodação, a resignação a essa ordem tão restrita. Talvez a ressaca lá da época da ditadura tenha... Oi? Os elementos centrais ali foram os seguintes: aceitar o decreto da anistia como estava, não fazer auditoria da dívida externa, que era gigantesca naquele momento, não fazer processos sobre corrupção do período da ditadura militar. Foram os três elementos fundamentais. Com isso, a transição seguia sem percalços. Assim mesmo, uma ala radical dos militares se revoltou, o que deu naquele período de bombas que foram colocadas nas bancas de jornal, na ABI, na OAB, na Câmara dos Vereadores, inclusive com vítimas fatais, como a dona Lida e outras pessoas. Mas aí você não está misturando dois momentos históricos, porque aquele momento ali das bombas era claramente uma manifestação dos setores ligados à comunidade de informações, vamos assim dizer,
que eram contrários à abertura do Geisel, do Petrônio Portela, do Golbery. Já no processo da redemocratização, já é o governo Sarney, vamos assim dizer, ali as condições eram muito melhores para as ditas forças democráticas imporem uma ordem que fosse distinta daquelas sob influência dos militares, não é? Não, é um crescendo. Tem uma pessoa que falou, e isso é muito interessante no texto, é que a transição política no Brasil é maior do que a ditadura. Tá? A transição, ela vai, né? Desde o anúncio do Geisel... De 7-4, né? Até 88. Né? A ditadura faz de 64 até 74. Essa observação é ótima e mostra muito bem a precariedade, porque esse período de transição é que, de alguma maneira, moldou essa institucionalidade. Né? Agora, eu quero agora, para concluir, Francisco Carlos, voltar aí com a tua capacidade de análise a essa situação das forças policiais, porque parece que lá no Planalto é o Exército, principalmente, o alto comando do Exército, que dá o respaldo. Mas na base da sociedade me impressiona muito essa forma como vai avançando o bolsonarismo nas polícias, polícia civil, polícia militar e setores de baixa patente das próprias Forças Armadas. Como é que você vê isso, hein? Olha, a questão dos motins, e foi motim, pode o Moro dizer o que quiser, né? Isso criou um mal-estar muito grande. Né? Eu destaco muito esse negócio de Minas, tá, Paulo? Porque Minas foi um motim vitorioso. Né? Não precisou chegar no ponto do Ceará, porque o Zema arregou, né? Mas foi algo que chamou muito atenção, dado o impacto e a centralidade de Minas, o tamanho, essa coisa toda. E causou um mal-estar muito grande no alto comando e nos oficiais superiores. E isso foi observado com muito cuidado. Né? E foi observado também com muito cuidado como o motim no Ceará foi largamente incentivado pelas forças bolsonaristas. Né? E isso não agrada a militares, isso não agrada a oficiais superiores. Não agrada porque motim, indisciplina, avanço contra a hierarquia nunca agradou a militares, pelo menos a oficiais superiores, oficiais generais. Né? Não agrada porque se o que aconteceu no Ceará acontece em mais 2, 3 estados, as Forças Armadas nem têm como aplicar esse famigerado Instituto do GLO simultaneamente em 2, 3 estados, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. E também é uma coisa que sabe Deus o futuro, como diria o ministro, ex-ministro Falcão, né, se isso não incentiva as próprias bases, né, das Forças Armadas, né, que também já foram muito prejudicadas na previdência dos militares. Né? Então isso causou mal-estar, causou uma sensação ruim. Mas são exatamente esses mesmos oficiais, como você disse, que viram no Bolsonaro a grande saída para o Brasil. Tá? Então, criou uma situação muito complicada, muito difícil nesse sentido. A grande solução deles é uma solução que claramente atenta contra a disciplina, atenta contra princípios básicos aí. Hoje se tem uma situação contraditória, porque, na verdade, uma parte dos altos oficiais não gosta, não vê com bons olhos essa atuação permanente de desordem, tanto na República quanto nas próprias forças. Polícias são, pela Constituição, em momentos necessários, forças auxiliares das Forças Armadas, né? Que o próprio governo e ministros do governo promovem nesse sentido. Então é uma sensação de mal-estar que existe. O problema é se é possível
algum tipo de ação mais contundente contra esse processo, não é? Porque eu vejo os partidos muito resignados. Eu vejo aí o próprio alto comando conciliando com essas situações. Eu tenho muito, na verdade, muita preocupação com o que pode vir ainda a acontecer, porque, evidentemente, o que eu percebo também é que o Bolsonaro tem um projeto, ainda que seja um projeto de elevar a subalternidade do país, especialmente junto aos Estados Unidos, ainda que seja um projeto que atente contra as instituições, ele está avançando. Essa que é a grande questão. E me parece que o seu grande cacife são as tais reformas econômicas que procuram combinar algo incompatível, que é a ideia de retomar o crescimento a partir da austeridade fiscal, que inclusive leva a essa situação nos estados, que tende a se agravar. Esse que é o problema. Agora, isso tem prazo, Paulo. Qual é o prazo? Esse que é o problema. Mas qual é o prazo? Eu não sei, eu não vou te dizer qual é o prazo, mas o problema é que isso tem prazo. E esse prazo está se encurtando, porque o que o Guedes prometeu, que era 1 ano, e que em 1 ano ele ia, através dessas reformas, mudar o clima, voltariam os investimentos, voltaria o crescimento, voltaria o emprego, esse ano já acabou. O que eles estão fazendo agora é acusar o Congresso de atrasar as reformas e, portanto, não ter conseguido chegar ao tal crescimento e a tal retomada. Agora é muito possível que o culpado vire, além do Congresso, o coronavírus. Tá? Mas o prazo de 1 ano do Guedes já terminou. Mas tem o coronavírus, vai ter muita justificativa por aí. Agora, o Francisco Carlos, o Vanderlei é um ouvinte lá de Vila Isabel, ele está enviando o seu abraço a meu professor Francisco Carlos. Mas ele deixa uma pergunta aqui, que vai ser a minha última pergunta para você. Ele te pergunta o seguinte: qual o papel dos sindicatos na conjuntura atual? Os sindicatos foram muito prejudicados, foram muito abatidos, foram muito atacados por toda a legislação trabalhista, pela toda a legislação previdenciária, e os sindicatos têm que se reinventar, principalmente rediscutir qual é a base que sustenta, né, inclusive financeiramente, né, o sindicato. A ideia de que o sindicato é composto pelo trabalhador ativo num ramo de atividade econômica, eu temo que tenha que ser reinventada. Né? A ideia de um sindicato abordando, abrangendo, né, áreas, inclusive trazendo para si terceirizados, trazendo para si populações atingidas, né, tem que ser discutidas. Eu discuti junto com o DIEESE e tive uma reunião muito extensa com o Clemente do DIEESE e outras pessoas sobre isso. Vi a proposta da CUT de um sindicato vertical. Não achei sinceramente criativa nem inventiva. Acho, por exemplo, que tirar do sindicato hoje o aposentado não é uma coisa que aponte para a nova sociedade, para essa sociedade da inteligência, do conhecimento. Acho que a ideia de ter os terceirizados e os aposentados ativos dentro do sindicato é fundamental. A ideia de que aquele que paga aquele que trabalha, aquele que paga está dentro do sindicato é algo velho. Temos que reinventar o sindicato. Francisco Carlos, mais uma vez eu agradeço aí a gentileza dessa conversa, dessa entrevista aqui, sempre muito produtiva para todos nós. Muito obrigado, um bom dia para você, um bom trabalho. Conversamos aqui com o professor Francisco Carlos Teixeira e vamos para o nosso primeiro intervalo. Já estou até atrasado, mas já a gente retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Agora quem segue pela zona oeste da cidade perde tempo na estrada do Tindiba, retenções na chegada ao Pechincha no acesso à Avenida Jeremário Dantas, que já tem um trânsito bastante carregado rumo à freguesia até próximo do acesso da linha amarela. O mesmo eu digo para a estrada do Pau-Ferro, próximo ao acesso da linha amarela também o ouvinte da Bandeirantes vai encontrando perda de tempo nessa manhã. Já a linha amarela em direção à zona norte da cidade, boa de caminho, são boas as condições no acesso ao túnel da Covanca, pela Grajaú Jacarepaguá não noto problemas na subida da serra em direção ao Grajaú. Vender o carro era um estresse, agora não é mais. Acesse volante.com, agende uma avaliação e venda seu carro de forma rápida e fácil. Volante.com, o novo jeito de vender seu carro. Volante é com Y. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e na ponta da linha eu cumprimento o professor Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da UF. Professor Bernardo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Professor Bernardo, quero conversar um pouco com você, inicialmente, sobre essas primárias lá do Partido Democrata nos Estados Unidos. Ontem houve a tal super terça, né? É um conjunto de estados que realiza lá a tal prévia. E parece que o Joe Biden, o ex-vice do Obama, que é apontado dentro do Partido Democrata como o nome mais adequado pelo centro para enfrentar o Donald Trump, parece que ele que vinha mal nas primárias anteriores, ele colheu bons resultados. A grande questão é se isso será suficiente para evitar a vitória do Bernie Sanders nessas primárias e principalmente na convenção do Partido Democrata. A gente já sabe aqui que a cúpula do Partido Democrata tem lá suas prerrogativas, mas essas primárias são fundamentais. Você acha que com esses resultados o Joe Biden vai se firmar como um candidato capaz, inclusive, de derrotar o Bernie Sanders na convenção final dos democratas? Paulo, o quadro político americano é inusitado, né? Porque, diferente do presidente Obama, que era um outsider, mas a lógica dele era uma lógica do sistema prevalecente, o Bernie Sanders é um outsider, mas ele tem uma lógica um pouco diferente, né? Ele é um pouco mais à esquerda, ele tem uma ação política já de décadas e décadas, desde, pelo que eu sei, quando Martin Luther King estava vivo, ele já estava dentro do movimento contra a segregação e o racismo, né? Então ele tem uma trajetória política muito própria. E de outro lado, o Bernie Sanders é um pouco parecido, guardadas as devidas proporções, com o Trump, que também é um outsider do Partido Republicano. Ele não é um republicano típico, ele foi lá e conseguiu arrancar dos republicanos a indicação e usou a máquina republicana muitas vezes contra a vontade dos próprios republicanos, né? E então nós temos um conflito muito aberto dentro dos democratas, dada uma certa insatisfação, um certo fastio com a política econômica, com o desemprego que ainda é alto, com direitos que não são cumpridos ou não são estabelecidos, né? E o Bernie Sanders é um pouco a voz
grandes partes da população que não consegue sequer votar. Uma das causas da derrota dele ontem, né, da eventual derrota, né, mas não é uma vitória acachapante, é que muitas sessões eleitorais foram fechadas, muitas dificuldades do eleitor, que lá não é feriado para votar nas primárias, né, e nem nas eleições gerais, então não conseguiram chegar aos postos de votação. Ele perdeu eleitores, né, ele perdeu uma massa muito grande de eleitores, e ele está contra o sistema de dentro do próprio Partido Democrata. Então ele está fazendo um voo alto, né? Mas eu creio que a máquina democrata vai começar a se afirmar, porque até agora, desde a primeira em Iowa, todo mundo diz, não, agora é decisiva, agora é... Não, decisiva foi ontem, a super terça-feira, por causa do Texas e da Flórida, que tem uma grande massa eleitoral, os dois maiores colégios eleitorais e os dois maiores PIBs, né, estaduais dos Estados Unidos, né? Então, a gente está de frente a uma situação que agora que está começando a corrida eleitoral, né? Os primeiros já estão desistindo e estão aderindo invariavelmente ao Biden, né? Ou ao Biden ou vão sumir, não vão ao Bernie Sanders. Então, o Bernie Sanders está fazendo uma campanha solo, né? Um voo solo contra um sistema, e agora que vai entrar a necessidade de dinheiro pesado, né, para propaganda, para viagens, para mobilizar papel, enfim, tudo, né? Para preciso de voluntários, né? A luta agora está se afirmando. Se ele vai conseguir ganhar ou não, nós não sabemos, né? É um fato novo, né? Ele é um senhor de idade, certamente a última campanha eleitoral que ele vai participar, presidencial pelo menos. É muito difícil, é muito difícil. São duas máquinas, a do sistema eleitoral como um todo e a do Partido Democrata, que tem interesse, às vezes, não necessariamente de ganhar, de fazer uma afirmação ideológica do seu programa, nem mesmo de ganhar. Eles querem conciliar com o vitorioso, sendo eles vitoriosos ou não. Uma vitória de Trump com um acordo com os democratas, para alguns setores do Partido Democrata, não é tão mal assim, né? Então, isso é melhor até que o Bernie Sanders, que é um homem de esquerda. Isso pode abrir a porta para muita contestação política, muitas vozes que são caladas dentro da sociedade americana e da sua política nacional. Parece que a vitória maior do Sanders ontem foi lá na Califórnia, né, que é um estado importantíssimo e que coloca lá um número formidável de delegados na tal da convenção. Agora, parece que a chave para a vitória do Sanders seria ele conseguir 50% mais um dos delegados dessa convenção final dos democratas, porque caso não ocorra isso, a cúpula do Partido Democrata pode exercer controle sobre a convenção através daqueles eleitores especiais. Eu queria que você contasse isso aqui para os nossos ouvintes. Esse mecanismo de escolha é muito peculiar e dá muita prerrogativa para a própria direção do partido, que não olha com bons olhos a candidatura do Sanders, né? O sistema eleitoral americano, do lado democrata, que é diferente um pouco do republicano, as primárias republicanas, quem ganha a maioria dos votos leva todos os delegados. Isso. Né? Então você tem 30%, o candidato mais votado, ele leva todos os delegados. Os democratas fazem diferente, eles fazem proporcional. Se você tem 30%, leva 30% dos delegados. Se tem 28%, e assim por diante. Por isso que quando eu falo que ele ganhou a votação, é um pouco equivocado. Ele não ganhou, ele teve a maior votação. Os outros também ganharam números de delegados muito importantes. E, por exemplo, o Bloomberg, que teve um terceiro, quarto lugar, se não me engano, na Califórnia, se ele desistir, o que parece crível nesse momento, para quem vão os delegados que votaram nele? Bom, certamente para o Biden. E aí o jogo inverte. É o Biden que ganhou na Califórnia e não o Bernie Sanders, né? É um jogo complexo. Então isso é muito mais democrático. Chama-se caucus, né? Isso é uma origem grega, uma instituição que vem da Grécia Antiga. Eles usaram esse nome. Agora, por outro lado, os democratas têm essa instituição nefasta que são chamados superdelegados. São delegados naturais, que não passam por escrutínio da escolha que está sendo votada agora. São
por exemplo, os atuais deputados, todos são delegados, superdelegados. Os ex-presidentes são superdelegados, né? Os governadores, parece que os ex-governadores, senadores, ex-senadores. E, então, eles formam um colégio de 700 e tantos votos, né? É um poder imenso que não está dentro do escrutínio do voto popular. Então, eles têm uma ação que avalia de que, se houver uma maioria clara e absoluta a favor do Bernie Sanders, eles ficariam quietos, né? Não atrapalhariam essa maioria. Mas se não for maioria expressiva, aí eles entrariam carregando seus votos, né, e suas prerrogativas para o Biden ou para alguém que eles escolhessem. Então, é uma dupla face, democrática e não democrática, né, do Partido Democrata, o que é um fator de turbulência, né, porque esses votos já estão lá sendo negociados na cúpula, né? Você vota em mim, quando eu for presidente, se eu ganhar, você vai ter esse cargo aqui, você, tal como no Brasil, a máquina de Estado americana aliás, diferente do Brasil, a máquina de Estado americana é vasta e complexa e tem muitos lugares a serem ocupados, né? Então, essa coisa que se aponta no Brasil, nos Estados Unidos, é ainda pior. Tem muito mais cargos, tem muito mais funções e coisas, indicações políticas e assim por diante. Então, todo um conjunto de negociações e certamente o Bernie Sanders não tem bala na agulha, ele não controla nada dentro do Estado americano, além do seu próprio mandato, né? Ele não deve ter uma claque de deputados, senadores, junto dele. É um número muito restrito, né? Ele está fazendo uma campanha voo solo, né? Ele, dentro do Partido Democrata, sua candidatura, mas mais nada, né? Está lutando contra todo um esquema policial, jurídico, né? Institucional, que não o favorece, ele não tem o menor controle para regular isso. Agora, o apoio popular a ele me parece grande. Inclusive nessas projeções aí, feitas pelos institutos de pesquisa, ele, pelo menos na última pesquisa que eu andei olhando, ele era o único candidato com condições de ganhar do Trump. Isso não pesa? Olha, pesa e não pesa. Você tem um candidato à esquerda questionando as suas próprias premissas dentro do Partido Democrata. Acho que os grandes barões democratas, os Clinton, os Kennedy e os outros, o Biden, vão olhar para ele como um inimigo, uma espécie de fogo amigo dentro do Partido Democrata, né? Então eles olham com muita cautela. Todo mundo sabe que o candidato Biden, vice-presidente do presidente Obama, é um representante dos cartões de crédito, né? De um sistema financeiro, fora a questão de armas, de petróleo, de política externa. O problema dos Estados Unidos é que as vozes existem, mas não tem visibilidade, né? Se todos os afrodescendentes, os latinos, os operários, tivessem um meio de se expressar via Partido Democrata, né? Isso seria, obviamente, muito mais, empurraria o Partido Democrata para a esquerda, mas existe o contrapeso dos interesses igual dos republicanos, né? Lá existe um revezamento de poder perfeito, né? De centro-esquerda e centro-direita, e um não anula necessariamente o outro, né? Os republicanos não anulam os democratas, nem os democratas anulam os republicanos. Então esse jogo, essa estrutura de poder é uma coisa que o Sanders talvez não tenha condições de mexer, né? Ele vai ter um mandato meio isolado. Como é que ele vai construir maioria na Câmara, no Senado, votar as coisas dele? Vai ser uma aventura. Então, eu creio que ele encontra muito mais resistências e a linguagem que ele tem com a classe trabalhadora é uma linguagem restrita ainda ao Partido Democrata. É a esquerda do Partido Democrata, mas ainda é dentro do Partido Democrata. E, portanto, sofre as injunções dos grandes dirigentes do partido que fecham sessões eleitorais, dificultando o voto, impedem, inibem, né? Esse é o grande problema político dos Estados Unidos, é o absenteísmo eleitoral, né? Todo mundo tem posição na pesquisa, mas na hora do voto não consegue votar, não vai votar, um absenteísmo político ou proposital ou pela própria vontade do eleitor. Então isso aí é contra o Sanders também. Se ele tem condições de trabalhar disso, ele precisa de voluntariado, né?
Essa é a solução para esse problema. É gente que vá nos bairros, vá junto ao eleitor, converse e convença a participar do processo de votação nas primárias. Um dos apelos do Sanders é que ele poderia justamente fazer com que um número maior de eleitores comparecessem às urnas, né, lá na votação final, na votação, na verdade, para a escolha do presidente, né? A ver, né, porque a grande questão agora é que tudo indica essa disputa entre o Biden e o Sanders vai se acertar violentamente, com o Biden tendo o apoio lá da cúpula do Partido Democrata, né? Tem de todos, dos Kennedy, dos Clinton, do Obama, de todos que a gente nem de nome sabe, porque... A plutocracia parece que está completamente fechada com o Biden, né? Certamente, né? E dentro do Partido Republicano tem simpatizantes, né? Também. O Partido Democrata Americano é o partido político mais antigo em funcionamento no mundo, né? Agora eu vou mudar de assunto, Bernardo, porque desde janeiro, na verdade, o povo voltou, especialmente a juventude, voltou às ruas lá nas principais cidades do Chile. Mas só agora, depois do carnaval praticamente, a nossa imprensa aqui resolveu voltar a dar destaque a isso. O fato é que a crise continua, mesmo com aceno lá daquela dita Assembleia Constituinte, a crise continua evoluindo, o povo na rua, e agora, inclusive, as informações que se tem é que existe um processo de violência indiscriminada. Onde vai o Chile? É possível responder a isso? Olha, pelo perfil da América Latina, né, a chance de vitória dos movimentos sociais não é muito grande, né, porque os donos do poder, a burguesia, os políticos, a mídia, controlam firmemente a máquina do Estado e principalmente a máquina repressiva, né? Se essa força popular não suplantar, não conseguir adesão a ponto de trazer a força militar, ou seja, os soldados, né, os que estão na linha de frente, para o seu lado, pelo menos neutralizá-los, a derrota vai ser feita à base de violência, né? Já foi violento nas manifestações do ano passado, né, com coisas absolutamente impressionantes, como alvejar os olhos, né, dos manifestantes, que eu costumo dizer que isso aí é pior do que assassinato, de certa forma, porque é uma mensagem que eles mandam, pessoas vivas, sem um olho, né, que essa é a lesão, alguns perderam os 2 olhos, sem um olho, vão ficar circulando pela sociedade quase que como um aviso, né, um alerta, né? Mas, de qualquer forma, é uma lição que o povo chileno está dando, né? Depois de décadas de neoliberalismo, de propaganda de um sucesso de um modelo econômico excludente, né, em condições de funcionamento de um mercado quase perfeito, tudo está mercantilizado dentro da economia chilena, tudo nas leis do mercado, nenhum serviço público, nada de relevo, nem educação, nem saúde, nem política de emprego, nem nada. A população encontra forças para se rebelar, né? Encontra forças para se contrapor a esse sistema político, a essa legislação, e impõe uma constituinte que, mesmo que a gente não tenha muitas esperanças de que ela vai realmente cancelar o programa neoliberal, estabelecer algumas regras de convívio social aceitáveis, né? Mas é um exemplo, mas não vejo muita possibilidade da população se contrapor a essa máquina brutal de repressão dos carabineiros e do exército chileno, que são realmente um exemplo de crueldade, né? Crueldade brutal. Então, a gente tem ouvido notícias de violência de toda a ordem, como você bem falou, indiscriminada, né? Enfim, depende também de outros países da América Latina. Eu acho que uma manifestação mais contundente do Brasil, das forças populares, iria em socorro ao Chile, não o inverso, né? Mas, enfim, a vitória também do novo presidente da Argentina, pelo visto, não está ajudando em nada, né? Está só ajudando a consolidar o que está ocorrendo no Chile. Vamos aguardar. Bernardo Kocher, mais uma vez eu te agradeço, muito obrigado, um bom dia para você, um bom dia de trabalho. Forte abraço. Um abraço.
Abraço, obrigado. Conversamos aqui com o professor Bernardo Kocher, professor de História Contemporânea da UF, tanto sobre esse processo aí das primárias no Partido Democrata. Nos interessa porque uma vitória do Bernie Sanders, candidato social-democrata dentro do Partido Democrata, poderá, na verdade, criar um novo contexto nas nossas Américas, não é? E, inclusive, com reflexos diretos aqui no próprio governo Bolsonaro, que se utiliza e busca apoio crescente junto a Trump, se declarando, inclusive, seu aliado correligionário. Já tivemos até cenas onde o próprio Bolsonaro, seus filhos, colocaram lá bonezinho do Trump e coisas do gênero, né? Uma vergonha. Mas esse é o Brasil real. E é nesse sentido que a gente também tem que olhar lá as alternativas dos Estados Unidos. O escritor Antônio Calado, ele dizia que nós só poderíamos pensar numa verdadeira revolução aqui no Brasil depois que os Estados Unidos fizesse a sua. Eu espero que ele esteja errado, evidentemente, mas eu tenho que muitas vezes admitir que a mente ficcional do escritor talvez tenha razão, né? Mas quando a gente olha a nossa situação aqui da América, né? A situação por que passa a Bolívia, a situação por que passa o Chile, a situação que nós estamos passando, evidentemente, ou há uma unidade muito forte de todos os setores ligados aos trabalhadores, ligados a todos os segmentos que são oprimidos por essa ordem aqui no nosso subcontinente, ou nós não teremos, evidentemente, nenhuma alternativa. As classes dominantes no Brasil, aliadas dos Estados Unidos, jogam muito pesado para simplesmente manterem os seus privilégios. Essa que é a toada da história. Enquanto aqueles que se prejudicam não despertarem para essa realidade, não elevar seu nível de consciência e organização, nós teremos aí permanentemente esse processo de exploração, de abuso contra a capacidade de trabalho do nosso povo em curso. É isso que precisa ser interrompido. Bem, vamos a um breve intervalo novamente. Estamos apresentando Faixa Livre. Agora quem segue pela Avenida Rádio Oeste perde tempo na altura da Avenida Maracanã em direção à Praça da Bandeira. Aconselho o ouvinte da Bandeirantes seguir pela faixa reversível ou então fazendo uso da Rua Visconde de Niterói. Você que vem da Avenida Marechal Rondon acessando o viaduto da Mangueira ganha um tempo fazendo uso da Rua Visconde de Niterói na sequência e também da Avenida Bartolomeu de Guzmão no caminho para o centro. O trânsito pesado no Rio, mas a gente não perde energia. E é essa energia carioca que nos move, assim como a energia da Shell. A Shell acredita no Rio de Janeiro, porque o Rio tem essa energia. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Band AM 1360, a rádio que fala por você. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. O IBGE acaba de soltar aí a taxa de crescimento, se é que a gente pode falar nisso, no ano passado. 1,1%. A turma aí do Bolsonaro conseguiu algo inacreditável. A economia já vinha patinando desde 2017, a gente teve recessão 2015 e 2016. A tendência, quando a economia toma um tombo dessa natureza, foi o maior tombo que a economia brasileira tomou em toda a sua história, em 2015 e 2016. A tendência é que haja, em geral, um processo de recuperação que não é lento. Relativamente, a economia, em geral, reage. O problema é que em 2017 a gente cresceu apenas 1,3%, repetimos isso em 2018 e agora, 2019, com todo esse blá 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 de reforma trabalhista, de mudança na legislação previdenciária, etc., diminuímos 1,1%. Quem está na ponta da linha vai conversar conosco sobre essa questão aí dos dilemas da economia brasileira, mas principalmente sobre o futuro do mundo, à luz, inclusive, desse esforço que o Papa Francisco vem fazendo no sentido de defender, inclusive, uma nova economia para o mundo, é o economista do PAX, do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, nosso companheiro Marcos Arruda. Marcos Arruda, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. Marcos, vamos começar pelo lado, vamos dizer, pior da história, ou o lado negativo da história, que é a nossa realidade, porque eu quero concluir o papo pensando um pouco no futuro, inclusive desse encontro que está sendo promovido. Quero até saber se haverá mesmo encontro em função aí da história do coronavírus. Mas o Papa Francisco está mobilizado já há algum tempo em discutir os caminhos do mundo e principalmente do nosso meio ambiente e da nossa economia. Mas antes disso, eu quero que você aborde aí, como é que você está vendo aí esses descaminhos da economia brasileira hoje? Meu caro, a economia brasileira ela está num sufoco dos piores, não é? Nós sabemos que o neoliberalismo, especialmente o ultraneoliberalismo que domina aqui, da América Latina e do mundo, é uma postura de você praticamente liquidar o papel social regulador do Estado e colocar o dogma, a religião do livre mercado em funcionamento. Livre mercado significando todo mundo contra todo mundo, competição radical extrema entre atores econômicos. E, portanto, a ilusão de que com o balanço das forças de mercado, isto é, oferta e demanda acontecendo automaticamente sem intervenção, é possível se chegar ao melhor dos mundos para todos. Acontece que praticamente há 500 anos o capitalismo vem revelando exatamente o oposto disso. É que sem regulações, sem controles, sem fiscalização, sem regras, sem lei, o mercado funciona para os poucos. A lógica do sistema é que aqueles que conseguem arrebatar o controle dos meios de produção e dos bens comuns se tornam os grandes poderosos e excluem a grande maioria do controle das riquezas e da renda. O Brasil tem esse quadro apavorante, que é que, no ano passado, 6 famílias mais ricas controlam mais riqueza no país do que 105 milhões mais pobres da população brasileira, né? E que nós conseguimos aumentar sempre mais ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, o número de bilionários nesse país.
Inclusive, no ano passado, 206 bilionários do Brasil tinham fortunas que aumentaram em 230 bilhões de reais. Mesmo com a economia estagnada, dá para acreditar, cara, 206 bilionários, vários dos quais viraram bilionários ao longo dessa economia sufocada pelo arroxo, pela ilusão de que a austeridade, programas de austeridade vão equilibrar a nossa economia. O que está acontecendo é um enriquecimento acelerado daqueles que já são ricos. Enquanto isso, o Bolsa Família contribui com meros 30 bilhões para essa massa crescente de pobres e miseráveis do Brasil. Então, o quadro da economia brasileira, agravado agora pelo golpe desde 2016, só tende a piorar. E, infelizmente, Paulo, nós não estamos vendo nenhum bom senso nas esquerdas. Você tem marcado isso continuamente nas suas intervenções ao longo desses anos, exigindo, chamando a atenção para que os partidos de esquerda, os movimentos e organizações, os sindicatos, se unam em torno de um projeto de outra economia e de um outro Estado no Brasil. E elas continuam esfaceladas, competindo umas com as outras, inclusive internamente. Um partido que a gente não esperava que fosse entrar por essa via, que é o PSOL, também fragmentado e, na verdade, não há um projeto de outra economia e de outro Estado por parte das oposições. Isso nos desarma muito, né, Marcos? Esse é um grande problema. Agora, o que eu mais me impressiono nessa história aí da economia é que é o seguinte: todos nós sabemos que crescimento econômico é uma condição importante, mas não suficiente. Agora, defender crescimento econômico através de austeridade fiscal, aí foge a qualquer lógica. Nesse sentido, como é que você vê o papel, por exemplo, das nossas faculdades de economia, da chamada academia? Porque é uma estultice essa história de defender que o crescimento econômico seja retomado através do rigor da austeridade fiscal, porque justamente num quadro como esse, onde a demanda está completamente reprimida, somente o Estado pode inverter esse jogo, a não ser que o que a gente queira é cada vez mais concentrar renda e riqueza, que é o que você inclusive chamou a atenção, essa história dos 206 bilionários, alguns surgindo no meio da crise, mostra muito bem isso. Ou seja, é o tipo da abordagem que não interessa à coletividade. Como é que é possível a sociedade brasileira conviver com tanta mentira, como essas que são veiculadas diariamente pelos canais de rádio, por canais de televisão principalmente? É uma lavagem cerebral permanente e não tem cabimento nenhum. É mais ou menos um técnico de futebol falar que quer ganhar o jogo, todos os jogos de goleada e só lá zagueiros. Não tem cabimento falar de recuperar crescimento econômico com base na austeridade fiscal, no arroxo fiscal. Não é possível isso. É verdade. Onde está a reação intelectual a isso, Marcos? Não estou vendo. São pontuais as intervenções de economistas, de jornalistas, críticos da área econômica. Não vejo suficiente força nas oposições para se contrapor a essa retrógrada política econômica. É interessante, Paulo, como o Brasil não parece aprender nada com a história, não é? Nos anos 20 e 30, os Estados Unidos aprenderam na marra, não é? A partir de um governo esclarecido do Roosevelt, a ativar o Estado para que o Estado investisse na economia e estimulasse
a produção de trabalho, de empregos, para que as pessoas tivessem poder de compra. O poder de compra é chave na economia, é ele que gera a demanda efetiva para que o setor produtivo produza. E com o setor produtivo produzindo, ele está empregando e distribuindo renda. Essa distribuição de renda é que gera o que você está falando, poder de compra. Então, a austeridade é o inverso disso tudo, não é? Então, é uma antieconomia, na verdade. E o que nós estamos vendo é esse dogma terrível. Eles são religiosos, cara, eles são dogmáticos, não é? E eles estão promovendo a religião do livre mercado. É uma fé que é baseada no nada, baseada na mentira, como você bem apontou, né? Então, nós temos que ver onde estão nossas esquerdas, por que elas são tão passivas. Agora nós temos o Lula fazendo alguns gestos interessantes. O fato de que ele visitou o Piketty, aquele economista francês que publicou o livro sobre o capital no século XXI e que aponta, toda a obra dele está centrada na crítica às desigualdades econômicas que geram desigualdades sociais e, inclusive, que são responsáveis pelo desastre crescente do meio ambiente, né? Então, parece que há um certo acordo entre o Lula e o Piketty, de o Piketty ser um assessor informal do PT para os próximos anos, focando a atenção da política econômica do PT na superação das desigualdades. Agora, resta eu, com o meu e o nosso, né, Paulo, ceticismo em relação ao PT oficial, não as bases, mas a cúpulas do PT, será que eles vão ter coragem de fazer as mudanças estruturais na economia que vão viabilizar uma gradual e crescente superação das desigualdades? Eu desconfio que é improvável. Até porque as considerações, vamos dizer, centrais da obra do Piketty apontam principalmente que, quando a gente observa aí a chamada distribuição de renda na sociedade, a gente não pode olhar apenas aquele segmento que se beneficia da renda que vem do trabalho, né? É a renda do capital que a gente principalmente tem que atentar. E aqui no Brasil, inclusive no âmbito das discussões no interior do PT, quando o PT, eu ironicamente digo que era PT, deixava muito claro isso. A questão da distribuição de renda, ou você ataca através, principalmente, de uma melhor repartição da riqueza e da renda que se dirige aos mais ricos, ou você não consegue mudar essa estrutura. O que foi feito no período do Lula, na verdade, foi que a parte aquinhoada pelo mundo do capital, ele se ampliou. E a parte aquinhoada pelo mundo do trabalho, de fato, foi dividida melhor em prol dos pobres e miseráveis. Mas isso significou, de alguma maneira, um achatamento da classe média. Não é à toa que essa classe média foi crescentemente se insurgindo contra os governos do PT. Porque, na verdade, houve uma distribuição das rendas do trabalho em prol de pobres e miseráveis. Mas o benefício aos ricos foi muito maior. E o próprio Lula, inclusive, admite isso. Então, eu não sei se... E havia um conjunto de economistas que sempre alertaram, pelo menos a cúpula do PT, a respeito disso. Agora, eu confesso, Marcos, e aí eu quero menção a respeito da economia do Francisco, porque eu vejo o movimento do Papa Francisco que eu gostaria que fosse observado pelas esquerdas, porque eu acho que as esquerdas têm um verdadeiro pavor, atualmente pelo menos, de discutir profundamente alternativas de economia e alternativas de organização estatal, que a gente precisa disso.
E o Papa Francisco, de alguma maneira, está entrando nessa seara. Ele está comprando a briga pelo lado da economia. Eu queria que você falasse um pouco aí, justamente sobre esse encontro marcado para Assis, inclusive a partir de uma situação que surgiu recentemente, que é essa história aí da gripe, o coronavírus, não é? E que está levando aí a uma série de eventos serem suspensos. Está mantida aí o encontro de Francisco lá em Assis, que era previsto para março? Estava previsto agora para 26 a 28 de março e foi transferido para novembro. Já foi transferido então? Já foi transferido, veio uma comunicação oficial do Vaticano e a explicação é justamente a epidemia do novo coronavírus na Itália. Já tem data definida em novembro? Sim, é de 19 a 21, sendo que há 2 dias de esquentamento, 17 e 18. Bem, talvez isso dê, inclusive, um tempo maior para essas mobilizações e reuniões que têm ocorrido nos 4 cantos do mundo, não é isso? É verdade, Paulo. Inclusive no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos tido uma múltipla atividade de organização de seminários pelo Brasil afora, nos vários estados, e por iniciativa local. Isso é que é interessante. Não há nenhuma organização de cima para baixo, né? E aqui no Rio nós criamos o núcleo do Rio de Janeiro por uma economia de Francisco em Clara. No caso, muito importante acrescentar Santa Clara, ela era companheira espiritual de Francisco de Assis e ela teve um papel muito importante em reforçar a corajosa investida de Francisco contra as hierarquias eclesiais da época, não é? Francisco foi um baluarte do mundo não hierárquico. Ele não era padre, ele era simplesmente um irmão, ele se chamava de irmão, e a ordem dele, originalmente, que nem ele pensava em criar, foi o Papa que decidiu, na época, criar a ordem franciscana, tinha esse eixo, era uma ordem de irmãos e não de sacerdotes subordinados a essa hierarquia bispo, arcebispo, cardeal e papa. E, por outro lado, ele trazia toda uma chamada para uma recriação do cristianismo com base nos seus valores originais. E ele encarnou na sua vivência esses valores: simplicidade voluntária, pobreza voluntária, reduzir ao mínimo a demanda de bens materiais e libertar o tempo das pessoas cristãs para dedicarem suas energias para o que realmente importa: o apoio mútuo, a colaboração, a partilha dos bens para que não haja necessidades não atendidas, né? E a ideia de uma paz baseada na justiça, baseada no reconhecimento de que todos têm direito ao bem viver. Portanto, se todos têm suas necessidades atendidas de uma forma ou de outra, haverá paz em qualquer sociedade e no planeta. Eu falo no planeta porque, mesmo ele vivendo lá no meio da Idade Média, no ano 1200 mais ou menos, ele chegou a ter uma preocupação planetária, porque quando ele viu as sucessivas ondas de cruzados que o Papa enviava para o Oriente Médio para brigarem com os muçulmanos em busca do controle da Terra Santa, ele disse: isto é uma loucura, então eu vou procurar ajudar a fazer a paz. E ele pegou um dos irmãos da comunidade dele, o Iluminato, e lá foram os dois para o Egito.
e chegando lá, eles primeiro foram examinar as forças da cruzada presente lá em Jerusalém, e descobriu horrores, descobriu que as cruzadas tinham práticas brutais, sanguinárias, e que contrariavam totalmente os valores do Evangelho, que eram assassinas, que eram estupradoras dos prisioneiros e das famílias e das mulheres muçulmanas, etc. Um quadro lamentável. Então, ele foi aos responsáveis das cruzadas e começou a pregar. Não é assim, é a gente se entendendo com as duas outras populações que também povoam aqui o Oriente Médio, que são os muçulmanos e os judeus, que os três, contando com os cristãos, vamos fazer a paz e ter uma terra compartilhada, né? E os cruzados viraram as costas, riram dele, disseram: você é um maluco, pode ir embora. E ele então, com um gesto espantosamente corajoso e audaz, foi procurar os líderes muçulmanos e caminhou ele sozinho com o Iluminato por uma terra neutra até chegar ao acampamento dos muçulmanos e pediu, né, foi levado preso e até levou bordoadas até chegar ao líder dos muçulmanos. E lá esse sheik, né, o recebeu com desconfiança total, e o que aconteceu foi então uma atitude impressionante para o muçulmano, foi o desejo, o voto de a paz esteja com vocês, que o Francisco formulou logo ao chegar. E ele disse: você fala em paz, mas vocês ocidentais fazem só guerra contra nós. O que te traz aqui? E aí o Francisco explicou a lógica da viagem dele e formou-se então um diálogo de vários dias entre o sultão e os dois frades, até que se formou uma espécie de amizade entre eles, e o sultão disse que faria todo o possível para gerar paz. Realmente o sultão apresentou uma proposta de entregar até a cidade de Jerusalém para os cruzados, e eles recusaram porque queriam continuar a guerra. De modo que tudo isso, cara, forma um exemplo de um santo que pode inspirar uma nova economia, né? E eu queria parar de falar, só dando mais um toque para você, Paulo, e para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que é aquilo que você mencionou de repente, as universidades, as faculdades de economia, para onde vão. O Papa é tão esperto que ele não está só lidando com a frente econômica ao propor uma mudança profunda, uma transformação do mundo. Ele também está trabalhando o tema da educação, simultaneamente. Então, tem uma proposta de um grande encontro chamado Pacto por uma Nova Educação, que ele está promovendo agora no mês de maio. E eu acredito que também vai ser adiado. Agora, ele focaliza, em particular, uma transformação da formação de economistas. Ele está discutindo os currículos das faculdades de economia. E ele está levantando, inclusive, a ideia de que, como a economia é uma coisa omnipresente na vida das populações e das famílias, era preciso aprender economia desde muito mais cedo, que não fosse só uma disciplina, um conhecimento de faculdades e universidades, mas que começassem muito mais cedo para instrumentar crianças, jovens, mulheres a lidarem com uma compreensão
de como a economia é um instrumento de partilha do bem viver, né, para todo mundo e não apenas para peritos. Então, eu assino embaixo dessa proposta, viu? Há muito tempo eu acho que isso seria fundamental para a educação de cada um de nós, não é? Isso mesmo. Economia e matemática, em geral, são vistos assim com muita desconfiança pelas pessoas em geral. E não há razão para isso, porque a gente convive com questões econômicas e com os números ao longo da nossa vida. Ou a gente se habitua a isso, e através de uma educação que seja estimuladora, a pensarmos adequadamente, ou a gente vai alimentar, na verdade, preconceitos e ignorâncias, né? É verdade. Agora, no processo de preparação lá do encontro em Assis, havia uma indicação de um encontro importante aqui no Rio, no dia 14 de março. Está mantida? Está mantido o encontro está mantido? Não, já mudamos. O núcleo do Rio de Janeiro tem se encontrado regularmente e nós já mudamos novamente a partir da mudança proposta pelo Vaticano. Vai ser dia 16 de maio. Sim. Então foi transferido o encontro que ia se dar lá em Nova Iguaçu, não é? Isso. Inclusive nós estamos chamando para uma próxima reunião, que em princípio está marcada para o dia 9 de março, as pessoas e entidades que quiserem participar da preparação desse encontro do dia 16 de maio estão convidadas a virem ao PAX às 6 horas da tarde. Agora nós estamos ainda meio em dúvida, porque dia 9 ficou sendo marcada a Marcha das Mulheres, o que é muito esquisito. Muito, eu não entendi essa história, Marcos. Por que o Dia das Mulheres, que no mundo inteiro é comemorado no dia 8 de março, no Rio de Janeiro, resolvem fazer dia 9 e na Candelária? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender e veio atrapalhar a nossa agenda também, porque começa a reunião nossa às 6. Mas, de qualquer maneira, essa reunião seria mais de caráter organizativo, né? Mais organizativo. Entre aqueles que estão envolvidos aí nesse processo de preparação do encontro de Assis, né? É verdade. Agora, com relação ao encontro propriamente, já existem algumas ideias-força que possam, vamos dizer, servir de exemplo do que poderia vir a ser uma nova economia? Pois é, Paulo, o tempo é muito pouco aqui para a gente elaborar, falar dos fundamentos e falar das políticas, né? Então, eu vou tentar tocar brevemente nelas. Primeiro, os fundamentos. Você se lembra que nós até debatemos aí no programa Faixa Livre a encíclica chamada Laudato Si, que quer dizer louvado seja, né? E essa encíclica foi realmente revolucionária no sentido de ter mergulhado profundamente nos fatos da crise climática e da crise ambiental e mergulhado também nos fatores que geram essa crise e a ligação que a encíclica faz entre a crise ambiental e a crise social. E o resultado dessa equação, crise ambiental, crise social, é o Papa tocar nos fundamentos do próprio sistema do capital. Sem falar nisso, ele consegue despir, desnudar os elementos fundamentais do capitalismo que é preciso transformar radicalmente ou a vida no planeta vai estar em perigo. Então ele vem com algumas afirmações fundamentais, não é? Ele valoriza, e nós então na carta de Clara e Francisco, aqui no Brasil, colocamos a Clara ao lado de Francisco e estamos propondo isso lá para o Vaticano, porque um dos primeiros fundamentos de uma nova economia é o resgate do feminino, é a gente reconhecer que a vida é sagrada, que a vida
é o grande sentido da evolução da matéria, não é? E que o sistema do capital desacralizou a vida. A vida se tornou parte da grande mercantilização operada pelo capitalismo, em que a própria vida vira mercadoria e se torna objeto de compra e venda. Daí a privatização dos bens comuns, que nós condenamos radicalmente. Daí também a mercantilização da própria vida, através dessa busca desenfreada de comercializar os genomas, né? E de criar a mercadoria que são os organismos geneticamente modificados. Tudo é mercadoria, todos os avanços da ciência, eles acabam sendo absorvidos aí por esse mundo, né? Exatamente. Depois o elemento cíclico da mulher e do feminino, que entra numa outra economia, em que a gente busca que tudo aquilo que é extraído da natureza retorne à natureza, mantendo um ciclo virtuoso, né, que alimenta a evolução da vida e o bem viver de todos os seres, especialmente dos seres humanos. Uma economia acolhedora, uma economia do cuidado e do afeto. São os elementos de uma economia no feminino e não só no masculino. É um fundamento e tanto, hein, Marcos? Eu vou te propor o seguinte, a gente vai ter que... eu tenho ainda mais uma entrevista marcada. Pois não. E eu vou sugerir aqui a Celeste que a gente dedique um programa para entrar mais nas discussões a respeito de propostas objetivas que deem corpo a esses princípios, fundamentos tão bem elaborados aí a partir da Louvado Seja, né, o Laudato Si, a última encíclica do Francisco. E te agradeço muito, Marcos, por nada, mais essa nossa conversa. Só para fazer a ponte e deixar aberto o caminho para outro programa, o Papa tem essa incrível percepção de que a Laudato Si tinha que abrir a porta para um trabalho mais profundo no campo econômico. Daí ele fazer o lançamento da proposta de economia de Francisco de Assis, não é, que vai mergulhar numa outra economia sem a qual não se superam as crises social e ambiental. É isso, meu filho. Me parece absolutamente correto, não é? Apontar para o Papa apontando para a materialidade, coisa que às vezes eu vejo a esquerda evitando. Evitando e ignorando, é isso mesmo. Forte abraço para você, Marcos. Abraço imenso, tudo de bom mesmo. Tchau, tchau. Bem, a gente tem que fazer mais um intervalozinho rapidamente e depois vamos conversar aqui com o Ulisses Silva, uma conversa muito importante sobre a situação aí previdenciária dos servidores do município, à luz, inclusive, do que aconteceu ontem lá em São Paulo, né? Os servidores estaduais de São Paulo tiveram lá uma derrota tanto com a aprovação lá da contrarreforma previdenciária do Estado de São Paulo. Já já a gente retorna. Estamos apresentando Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E na ponta da linha eu cumprimento Ulisses Silva, do Movimento Unificado em Defesa do Servidor Público Municipal. Ulisses Silva, bom dia. Bom dia, querido Paulo Passarinho, Celeste, toda a equipe do Faixa Livre e toda a audiência do Faixa Livre. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Muito obrigado, Ulisses. Eu que te agradeço a gentileza. Ulisses, ontem nós tivemos lá em São Paulo uma verdadeira tragédia, com a polícia agindo de forma truculenta para fazer valer a vontade do governador e as mudanças nas regras previdenciárias dos servidores estaduais
lá de São Paulo. E hoje, aqui no Rio, a gente continua acompanhando essa novela aqui na Câmara, porque o Crivella está tentando incluir no regime de previdência do município do Rio 2.440 funcionários da Conlurb, contratados antes de 1988 e que, ao longo dos anos, contribuíram para o INSS. Evidentemente, isso vai gerar, caso seja feito, vai gerar problemas para a Previdência Municipal. A votação na Câmara Municipal seria ontem, mas não houve quórum. Como é que ficou a situação? Mais uma vez, as contradições da democracia e dessas lideranças que, infelizmente, o povo coloca no poder, né? O governo Crivella, foi bom você tocar no ponto, no início da sua gestão, foi o governo que extinguiu a paridade, a integralidade, direitos previdenciários importantes no serviço público municipal. E ele se utilizou dos mesmos recursos do aparato de violência, aprovou um projeto de lei na Câmara Municipal, também com auxílio de força policial, com bala de borracha, com bomba de gás, né? Eu estava presente nessa luta com muitos outros companheiros e companheiras, assim como o governo Dória fez lá. Pois então, o argumento que o governo utilizava para aplicar essas reformas era tentar controlar o chamado déficit atuarial. Hoje, olha a grande contradição. No ano eleitoral, o governo tenta colocar pessoas contratadas sem concursos, né, anteriores a 88. Curiosamente, só 2.400. A Conlurb hoje ela é uma companhia que conta com mais de 20 mil trabalhadores, né? Em vez de fazer um debate sobre a qualidade do direito desses trabalhadores, como é que se sustenta os direitos desses trabalhadores, inclusive os nossos trabalhadores, os nossos servidores que hoje existem no fundo, o governo simplesmente pensou 2.400 com critério de caráter muito duvidoso e resolveu colocar isso para dentro do fundo sem o mínimo debate sobre o custeio dessas aposentadorias. A consequência direta disso qual que é? Um aumento de um déficit que hoje está em 1 bilhões, esse déficit vai aumentar em aproximadamente 500 milhões. Né? Qual é o grande nó da questão hoje? O grande nó é que que o Brasil acabou de aprovar uma reforma da Previdência, a reforma da Previdência também draconiana do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, atrelada aos interesses do sistema financeiro, que joga a conta desse déficit atuarial para as vidas do regime. Em outros momentos, outros governos, e na verdade todos os governos foram muito irresponsáveis na gestão da Previdência, do regime próprio do município do Rio de Janeiro, mas os outros governos usavam o seguinte argumento: não tem problema, a gente pode fazer isso, a gente pode anistiar a dívida do Tesouro, a gente pode deixar de fazer repasse. Se um dia o fundo não tiver mais dinheiro, o Tesouro Municipal vai ser o garantidor dos seus compromissos. Esse era o argumento dos governantes no passado. Hoje, esse argumento sai de linha, porque a reforma da Previdência coloca a responsabilidade dos déficits atuariais nas costas dos servidores ativos, inativos e pensionistas, ou seja, os atuais contribuintes e beneficiários do regime. Então, sabendo que não tem mais a responsabilidade futura de o Tesouro arcar com esses compromissos, o governo está assumindo compromissos de forma irresponsável e pura e simplesmente olhando para o calendário eleitoral, trazendo um prejuízo enorme para os contra-cheques das vidas que hoje existem no regime de previdência do município do Rio. Agora, o Crivella, ele tem uma base que lhe permita aprovar esse projeto na Câmara hoje? Bom, é isso que está em disputa, né, o Paulo? A base do Crivella está muito dividida. Os vereadores que têm um mínimo de sensatez e mínimo de responsabilidade estão percebendo o perigo que isso representa, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista político, né? Nós estamos em um ano eleitoral e o problema é que o governo mente para todo mundo. Mente para os vereadores, mente para os trabalhadores, para esses 2.400, dizendo que eles terão alguma vantagem que eles na prática não terão, porque ingressando hoje no regime, eles vão ingressar nas regras atuais, portanto, sem paridade, sem integralidade, porque o próprio Crivella extinguiu esses direitos. E o conto do vigário que está se dizendo para esses trabalhadores, é que eles terão aposentadoria integral, que eles poderão se aposentar com benefício acima do teto.
que vão ter um reajuste igual ao dos ativos. Então, tem um conjunto de mentiras que a gente está trabalhando muito duro para desfazer, né? E isso está servindo para balancear como se posicionam os vereadores na Câmara Municipal, porque eles não querem, em ano eleitoral, eles não querem votar contra alguma coisa que pode parecer benéfica para alguns trabalhadores, né? Mas, na prática, isso não é benefício para os 2.400 e vai trazer um prejuízo para mais de 170 mil vidas de que hoje existe no regime de previdência. Agora, quais são os salários, qual é o salário médio desses 2.400 trabalhadores? Você tem ideia? O salário médio, segundo estudos do Tribunal de Contas, ele é de entre R$ 5.500 e R$ 6.000, portanto abaixo do teto. Mas existe uma minoria que ganha 15, 20, 30 mil reais nesse pacote. E o que está claro para a gente é que os 2.400, em sua maioria, estão sendo usados de massa de manobra, tanto pelo prefeito, quanto por essas lideranças, que essas sim seriam beneficiadas, aparentemente, seriam beneficiadas com aposentadorias acima do teto, além de outros impactos, né? Porque o regime da Previdência Complementar, ele entra em ação na medida justamente em que o trabalhador na ativa tenha um salário superior ao teto do INSS, porque até o teto o INSS paga, não é isso? É exatamente então, isso. Essa medida que aparentemente atingiria 2.400 funcionários, eu tenho que qualificar isso. Na verdade, é muito menor o número. Não tenho a menor dúvida disso. Você tem o número de quem tem, vamos dizer, salários acima de R$6.000, vamos dizer assim? Entre 200 e 300 pessoas. Então são esses, na verdade, o projeto de lei vai beneficiar apenas a esses, né? É exatamente isso que a gente está tentando levar para os trabalhadores. E o Crivella propõe que o Tesouro Municipal recompense o sistema de previdência de vocês? O projeto que define algo de tamanha relevância, tanto para esses 2.400 trabalhadores, quanto para os 170 mil servidores hoje do fundo, só tem 2 artigos. Você acredita nisso, Paulo? Não tem nenhum estudo de impacto, nenhuma compensação financeira, nenhum tipo de avaliação sobre o impacto atuarial e financeiro disso nas finanças do regime. Muito menos algo que diga como isso vai ser compensado para as despesas do fundo. Ou seja, é a mão grande. É irresponsabilidade. Olha, boa e velha mão grande. Agora, a votação estava prevista para ontem, mas ela não teve quórum, não foi feita a votação. Isso significa que o governo, na verdade, não tem o número suficiente de votos para aprovar a proposta? Exatamente. Esse projeto foi enviado para a Câmara no final do ano passado. Desde então, eu e os companheiros e companheiras do Movimento Unificado estão fazendo uma luta permanente ali, um estado de mobilização permanente, consistente, e tentando conversar com os vereadores, e a gente está num cabo de guerra lá, numa disputa muito pesada contra o governo, e o governo está botando muita força nisso, e o que a gente quer é inverter esse debate, né? O debate que a gente precisa fazer hoje no regime de previdência não é sobre como aumentar as despesas de forma irresponsável. A gente precisa vir para os contra-cheques dos servidores, para os ativos e inativos e pensionistas, por comando dessa reforma da Previdência. Então, o Tesouro se recusa a fazer o debate que é prioritário, né? Nós temos propostas, nós cansamos de provocar o governo, tanto pelo Conselho de Administração, quanto pela Câmara Municipal, quanto pela imprensa, com propostas de equacionamento de déficit, geração de receitas próprias para o nosso regime, e esse debate o governo se recusa a fazer. E, no lugar disso, está, mais uma vez, no ano eleitoral, colocando mais desgaste, mais despesa, e o pior, jogando o nome do nosso regime de previdência, muito saudável, que já foi referência, jogando na lama o nome do regime de previdência dos servidores municipais do Rio de Janeiro. Mais uma irresponsabilidade do tal do Crivella, né? Ulisses Silva, muito obrigado pelas informações, por essa entrevista importante, e vamos lutar aí para termos maioria lá na Câmara. Forte abraço para você. Muito obrigado e parabéns aí por manter com força essa trincheira de luta aí dos trabalhadores e do cidadão do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Conversamos aqui com Ulisses Silva, do Movimento Unificado em Defesa do Servidor Público Municipal, e vamos encerrando aqui o nosso programa rapidamente, que eu já passei da hora. Agradeço a audiência e amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se reencontra aqui na Rádio Bandeirantes AM 1360 em mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Tenha um bom dia e até amanhã.